Olá, tudo bem? Aqui vamos nós. Paradigma, eis a questão. O que conta não é o que acontece contigo, mas como respondes ao que acontece contigo. Pode haver duas pessoas que vieram da mesma família. Uma acha que a infância foi uma maravilha, outra acha que a infância foi um inferno. O que conta não é a experiência, mas sim como reages à experiência que tivestes. Essa percepção é a tua atitude. A tua atitude determina isso. Então, nós temos uma atitude de um indivíduo que é otimista e temos a atitude de um indivíduo que é pessimista. Otimismo sozinho não resolve nada. Pessimismo atrapalha. O modo de tu mudares a atitude é que vai mudar a tua altitude na vida. Depende muito do modo como percebes o mundo. Depende muito dos chamados paradigmas, ou seja, a percepção que tens do mundo. Vou dar um exemplo. Se um indivíduo do sexo masculino vestir uma saia ou um vestido, é um absurdo. Se uma pessoa do sexo feminino veste umas calças de homem, não tem problema algum. E porquê? Porque é o paradigma vigente na nossa sociedade que diz que mulher pode usar roupa de homem, mas o homem não pode usar roupa de mulher. Se bem que este paradigma, aos poucos, já está a ser ultrapassado. O paradigma está para nós igual à água está para o peixe. Peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que existe água. Ele só vai saber que existe água quando souber que não existe água. O nosso cérebro conhece por comparação, conhece por analogia. Se ele não sabe o que não é a água, ele não sabe que vive na água. Se não estás a viver num paradigma diferente, não sabes que vives num paradigma. E aquele paradigma determina o que é possível e o que não é possível na tua vida. O paradigma, de um modo geral, está ligado a um paradoxo. Quando te deparas com um paradoxo, é hora de mudar o paradigma. O físico dinamarquês que ganhou o Prémio Nobel por causa da estrutura, descoberto o átomo, ele tem uma frase que diz: "Que bom que encontramos um paradoxo. É sinal que estamos prestes a descobrir um novo paradigma." Quando a situação se torna paradoxal, a única forma que tu tens é criar novos paradigmas. Os paradigmas vão se tornando obsoletos. Essa é a realidade. Então, na época das carruagens, ganhava dinheiro quem vendia carruagens, rodas de carruagens. Depois que Henry Ford introduziu o modelo T, todos começaram a andar de carro. Já não adiantava fabricar mais rodas de carruagens. Tiveram de começar a fabricar pneus. Houve assim uma mudança de paradigma. Isso vai determinar o modo como vives. Repara no seguinte exemplo. Houve uma época em que se pensava que o mundo era plano. Até que Nicolau Copérnico matematicamente provou que o mundo era redondo e Cristóvão Colombo comprovou. Quando o mundo era plano, era impossível fazer uma volta ao mundo num mundo plano. Quando o paradigma mudou para um mundo redondo, já se conseguia fazer a volta ao mundo. Ou seja, quando há uma mudança de paradigma, há uma multiplicação de possibilidades. Ou seja, aquilo que era impossível na tua vida, com a mudança do paradigma, passa a ser possível. Mas a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos. A Suíça, por exemplo, dominou o mundo dos relógios durante muito tempo. Quando o relógio eletrónico foi inventado, houve um grande problema porque quem inventou o relógio eletrónico não foram os japoneses, nem tampouco os americanos, foram os suíços. Quando os suíços apresentaram aquele relógio que não tinha corda, não tinha mola mestre, não tinha rubi, etc., disseram logo para guardar aquilo e então os japoneses e americanos aceitaram e tomaram conta desse mercado. Os suíços, então, que dominavam o mundo dos relógios com um lucro bastante alto, começaram a perder vendas. Tiveram de despedir milhares de funcionários porque houve uma mudança de paradigma. Se olhares para a tua vida, vais constatar que muitos paradigmas estão a mudar e se não acompanhares essa mudança, vais ficar para trás. O paradigma determina a tua atitude.
porque nunca vais saber se é sorte ou azar, dependendo do que vem depois. Existe inclusive uma história de um menino que está sentado na calçada numa pequena vila da China e passa uma unidade militar montada onde havia um pônei que não conseguia acompanhar o ritmo dessa unidade. E o dono, ao ver esse menino, perguntou para ele se ele queria aquele pônei. E o menino disse que sim, e pegou no pônei e levou-o para o quintal. Nesse instante, o vizinho viu isso e foi conversar com o pai do menino e lhe disse que o filho tinha sorte. O pai respondeu: "Por que dizes isso?" O vizinho disse o que tinha acontecido e o pai respondeu que pode ser sorte ou azar, o tempo dirá. Entretanto, o cavalo cresce e o menino também e desenvolveram afinidades. Um dia o cavalo foge e o rapaz entra em depressão. Vem o vizinho e diz ao pai que o filho tem azar. "Azar ou sorte, o tempo dirá", responde o pai. Certo dia, o cavalo volta e vem o vizinho e diz: "O teu filho tem sorte." Volta a dizer o pai: "Sorte ou azar, o tempo dirá." O rapaz vai montar no cavalo, cai e parte a perna. Vem o vizinho e diz ao pai que o filho tem azar. E o pai volta a dizer que sorte ou azar, o tempo o dirá. De repente, surge uma guerra e todos têm de ir combater. Como o filho tinha a perna partida, não foi. E vem o vizinho e diz: "Teu filho tem sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá." Se estás no casino e ganhas muito dinheiro, não sabes se é sorte ou azar, pois ainda não paraste de jogar. Tu não ganhas ou perdes até tirares as fichas da mesa. Aqui, na nossa vida, só tiramos as fichas da mesa quando morremos. Uma coisa que parece azar pode ser sorte e vice-versa. O tempo dirá. Por isso é que essa atitude positiva de estar sempre a ver os dois lados da moeda é muito importante. No fim, tudo se resume a isto. Um paradoxo só é um problema dentro de um paradigma. Muda o paradigma e o paradoxo desaparece, transforma-se ou revela uma nova verdade. É assim que evoluímos, não a resolver o impossível, mas a repensar o que o torna impossível. O poder está em mudar a forma como vemos o mundo. Fiquem bem.